9 horas e 13 minutos, 9h13, estamos de volta no Ponto Crítico, segunda-feira. Segunda-feira, dia 3 de junho do ano de 2024. Primeira segunda-feira do ano do mês 6. Mês 6. Tá no ar, fala, doutor! Agora, no Ponto Crítico, fala, doutor! Com o doutor Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor! Me resta dizer nesta segunda-feira, fala, doutor! Falo sim, falo bom dia, boa semana para todo mundo, bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, bom dia aí, rádio ouvintes Ponto Crítico e... obviamente, bom dia aí para você que está aí nos escutando. Fala, doutor. Comigo, doutor Paulo Viesili, o teu médico do coração. Você que está nas mídias, no Instagram, muito bom dia. Facebook, muito bom dia. Nas mídias digitais, aí na rádio, aí na nossa Rádio Cruz Alta, né? Você que está aí em Cruz Alta, na região, nas cidades ao redor, aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bom dia, boa semana para vocês, boa semana de trabalho, boa semana de família, boa semana de luz para todo mundo aí. Pessoal, muito bom dia. Estamos aí então iniciando mais um programa Fala Doutor, e o tema hoje é um tema muito legal. Eu pelo menos adoro esse tema. É um tema, não é um tema novo, mas é um tema que vem ganhando muitas forças atualmente, que é espiritualidade e saúde. Quero lhe dar parabéns, porque esse tema aí eu gosto muito. Eu acho que tem toda a ligação, quero saber todas as ligações. Hoje vou estar aqui, olha, com aquele monte de perguntas, mas eu tenho uma sugestão para lhe fazer antes. Opa, vamos lá. Porque na semana que vem, eu estava olhando aqui no calendário, é dia 10 de junho. São 2 dias antes do Dia dos Namorados. O senhor é médico do coração. O senhor podia falar o que o amor relaciona às doenças coronárias e coração e tal? Se coração dói, se existe coração partido, o que o senhor acha? Eu acho ótimo. Inclusive, esse assunto do amor está dentro da espiritualidade, Paulinho. A gente já pode fazer aí um emendo aí e acrescentar não, como ele faz parte, então nós vamos também discutir isso aí. O inverso, Paulinho, é o verdadeiro. O ódio também ele influencia muito na nossa saúde. Pessoal, é um tema muito delicado, espiritualidade, porque muitas vezes as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. São coisas diferentes e não tem nada a ver com espiritismo. Espiritualidade é completamente diferente de espiritismo e é completamente de religiosidade. Mas antes de mais nada, quero mandar um bom dia, um abraço para o seu Edenir, a dona Josefina Botega, no bairro São José. Então, são aí uns rádio ouvintes aí que adoram o programa, e eu gostei muito porque eles mudaram vários hábitos de dentro de casa por causa do programa, Paulinho. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Já que tá mandando abraço, deixa eu mandar um abraço pra Jane Machado. Ela é aqui de Cruz Alta, mas tá ouvindo lá em Curitiba, capital do Paraná, ouvindo a Rádio Cruz Alta e ouvindo falar, doutor. Jane, um abraço pra você. Jane Machado, um abraço aí de Curitiba. Tem um amigo meu, muito querido, Carlos Aita, que mora em Curitiba. Então, pessoal, o que é espiritualidade, né? Então, antes de mais nada, vamos começar por religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é aquela pessoa que tem uma religião. Ela é adepta a um segmento religioso, seja ele qual for. Pode ser do eixo do cristianismo, do judaísmo, budismo, assim, os seguidores de Maomé, né? Então, são vários segmentos religiosos que nós temos. Então, essa pessoa que segue uma determinada religião, então ela é dita uma pessoa que tem uma certa religiosidade. Se ela é praticante nessa religiosidade, então ela é uma pessoa religiosa. Então, ela tem várias ações, vários atos, vários fatos que ela segue conforme a doutrina religiosa daquele segmento.
tá? Então, cada segmento tem as suas doutrinas. Dentro até do cristianismo, tem o catolicismo, tem os evangélicos, né, os pentecostais, os neopentecostais, os espíritas, né, assim por diante. Então, são segmentos religiosos. Então, dentro do cristianismo tem esses segmentos religiosos. Eu, por exemplo, eu sou espírita e dentro do espiritismo eu sou umbandista. Tá? Eu sou umbandista já há 21 anos, onde eu trabalho na Umbanda. Então, são setores, segmentos, melhor dizendo, da religião, onde a pessoa segue determinada doutrina, determinado regramento, e ali então ela vive a sua religiosidade, né? Uns mais, outros menos. Isso é que a gente nós chamamos então de religiosidade. Já a questão de a pessoa ser espírita está dentro da outra doutrina, a doutrina kardecista, né? A doutrina kardecista. E agora então a questão de espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é muito mais um estado de vida, é um estilo de vida, uma maneira como a pessoa se comporta ao longo da sua vida. Espiritualidade está muito relacionado com empatia. Como a pessoa ela cuida de si para si e como ela pode se colocar no lugar do outro, na tentativa de tentar ajudar, contribuir para o bem-estar do outro. Tá? Não tem nada a ver com religiosidade, embora elas podem estar entrelaçadas, tá? Por exemplo, dentro da questão cristã, por exemplo, dentro dos preceitos cristãos, se as pessoas realmente seguem os preceitos cristãos, indiretamente ela está atuando de uma maneira espiritualizada, tá? Mas nem todo religioso ele pode ser espiritualizado. Por exemplo, tem pessoas que têm uma determinada religião, que ela é religiosa, e ela não segue muito bem os preceitos crísticos, né? Então ela é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa maledicente, é uma pessoa que está sempre de mau humor, uma pessoa que está sempre com raiva. Então, embora ela seja religiosa, ela possui baixa espiritualidade, tá? Ela possui baixa espiritualidade. E o inverso é verdadeiro. Nós podemos ter uma pessoa que não tem religião, no caso, uma pessoa que é ateu, né? Uma pessoa que é ateu, uma pessoa que é agnóstica, que ela não acredita em Cristo, ela não acredita em Deus, e ela tem uma alta espiritualidade. São pessoas altruístas, são pessoas que cuidam bem de si, são pessoas que não fazem fofoca, são pessoas que possuem um bom contato consigo, um bom contato com a sua família, uma boa convivência com a sua família, são pessoas que respeitam a si e o ser humano, respeitam a coletividade, são pessoas que têm empatia pelo outro, ou seja, elas conseguem se colocar no lugar do outro e não fazer para o outro aquilo que ela não gostaria que fizesse para si. Então são pessoas que são pessoas que são ateus, né? Não acreditam em Cristo e nem em Deus, mas possuem uma espiritualidade elevada. O inverso é verdadeiro. Nós temos pessoas aí que se dizem bastante fervorosas, seja católico, seja judeu, ou seja outra religião, seja espírita, seja outra religião, mas possui um nível de espiritualidade muito baixo, né? São pessoas que cultivam a raiva, cultivam o ódio, fazem muita discriminação, fazem distinção das pessoas, são pessoas vingativas, são pessoas que possuem muito ódio nas relações, são pessoas rancorosas, mal-humoradas, fofoqueiras, são aquelas pessoas que aonde tem alguma solução, ela vai lá e leva problema.
sempre levando problema. Também são pessoas muito insatisfeitas, pessoas reclamonas da vida. Então, essas pessoas, ela pode ser até uma fervorosa religiosa, mas possui uma espiritualidade baixa. Então, por isso que existe essa diferença. Resumindo, vamos resumir assim: espiritualidade é muito mais a ver com empatia e como a gente se relaciona com as nossas emoções consigo e com o outro. Religiosidade faz parte de alguma agremiação religiosa. São coisas diferentes. Tá? Ainda um outro resumo: eu posso ter pessoas com alta espiritualidade e não acreditar em Deus em nada, assim como eu posso ser uma pessoa bastante fervorosa do ponto de vista religioso, mas possui nível de espiritualidade muito baixa. A gente pode ter essas variantes, certo, pessoal? Então, de que maneira... eu ia perguntar, deixa eu perguntar. De que maneira isso influencia na nossa vida? Como é que tem essa ligação da espiritualidade com a nossa saúde, com os nossos órgãos, o nosso corpo, as doenças que acabam se manifestando? Muito bem, Paulinho, isso aí simplesmente faz parte daquele tripé que volta e meia nós conversamos aqui. Mente, cuidado com a mente, cuidado com o corpo e cuidado com o espírito. Essas três dimensões, esses três eixos, esses três níveis, essas três faixas de raciocínio ou de pensamento, é que justamente nós somos assim, nós somos compostos por essas três partes, que é o cuidado com o corpo. Então, cuidado com a nossa saúde do corpo, que a gente fala muito aqui. Cuidado com diabetes, cuidado com pressão alta, cuidado com cigarro, com exercício físico, beber com moderação, né? Fazer os exames que os médicos pedem, volta e meia ir no médico, etc. e tal. Então, isso é cuidado com o corpo. O cuidado com a mente são as doenças da mente, a ansiedade, o estresse, né? A sobrecarga de trabalho, depressão, as doenças psiquiátricas que cada vez estão aumentando mais. E tem o terceiro, então, que é o cuidado com o espírito. O cuidado com o espírito. Então, faz parte desse tripé. E como que é esse cuidado do espírito? O cuidado com o espírito, né? Por isso que a gente fala assim, a espiritualidade, né? Cuidado com o nosso espírito, principalmente as nossas emoções, né? As nossas emoções. Vocês sabem que nós somos uma usina de emoções, né? Nós temos uma usina de emoções. Nós temos amor, nós temos raiva, nós temos ódio, nós temos alegria, nós temos felicidade. A gente tem empatia, né? Mas também a gente tem a antipatia, né? A gente tem a antipatia. Então, esse cuidado todo, essas emoções, elas acabam causando na gente sensações positivas ou sensações negativas, né? Essas sensações positivas e essas sensações negativas geram em nós energias, ora positiva, ora negativa. E já está provado cientificamente. Gente, só uma observação aqui: todas as informações que nós trazemos ao Fala Doutor são informações científicas, comprovadamente científicas. Eu não estou vindo aqui falar do que eu acho, eu falo daquilo que eu estudei, do que eu aprendi, daquilo que eu fui ensinado dentro de ciência, dentro de artigos científicos e dentro de uma estrutura científica que comprova aquilo que eu estou dizendo. Então, o que eu estou dizendo não é simplesmente da boca para fora, e sim são preceitos médicos, inclusive, tá? Preceitos médicos, inclusive, científicos, né? Então, as pessoas que, de uma certa maneira, elas são mais altruístas, as pessoas que são mais... O que é pessoa altruísta? Pessoa altruísta é uma pessoa que está sempre buscando o melhor para si dentro de uma vida melhor. Melhor para si, não no sentido egoísta, mas no sentido melhor, né? Tipo assim, se caminhada faz bem para a saúde, ela vai buscar fazer uma caminhada, ela busca o melhor para ela, né? Se não fazer fofoca
é melhor para a saúde da gente, então ela vai não fazer fofoca. E o altruísta é uma pessoa positiva. Então, aonde tem problemas, ela está levando solução. Né? Sempre tem problemas, ela leva a solução. É aquela pessoa que do limão ela faz uma limonada. Aonde tem problemas, ela leva soluções e ainda tem o aprendizado com os erros, né? Então, isso é muito importante. Essa é uma pessoa altruísta. Então, as pessoas que são mais alegres, pessoas que são altruístas, pessoas que buscam um sentido na vida, um sentido de existência, um sentido de trabalho, um sentido de família, um sentido de comunidade. Pessoas que administram melhor os seus problemas, né? Gente, quem não tem problema? Todos nós temos problemas. Então, as pessoas que buscam um melhor relacionamento, buscam melhor administrar os seus problemas, né? São pessoas que possuem um nível de espiritualidade melhor. Então, são pessoas mais alegres, mais felizes, mais tranquilas, mais plenas. São pessoas que, com as suas dificuldades, conseguem promover uma superação. Elas se superam baseado nos seus problemas até o próximo problema, porque problema a gente tem toda hora, todo dia, toda semana, sempre vai ter. Então a gente acaba se superando os problemas. Então isso cria dentro do nosso organismo, né, um eixo energético positivo. Isso faz com que melhore a pressão, melhore os picos de pressão, a pessoa deixa de ter menos pico de pressão, melhora a pressão, melhora as taxas de glicose, melhora as taxas de colesterol, né? Melhora a incidência, a incidência de infarto, ou seja, essa pessoa vai ter menos infarto, vai ter menos derrame, menos isquemia cerebral. E já está provado cientificamente que as pessoas com a espiritualidade elevada, ou com a sua espiritualidade, digamos assim, ela então vive mais e vive melhor. Então para viver melhor, um dos passos que a gente pode fazer sem estar tomando medicação e tal, é realmente cuidar de si através da sua espiritualidade. Sem sombra de dúvida. Isso, infelizmente, é negligenciado, porque as pessoas ainda têm aquela dependência de saúde e achar que saúde é só tomar remédio ou é só fazer exames, né? Ou tem que ir em médico. Então, a nossa saúde, ela não só depende disso. Nós já falamos algumas vezes, e é importante que se diga, que nós somos corresponsáveis pela nossa saúde, né? Nós somos corresponsáveis. Então, tipo assim, tem a saúde do SUS, claro, que é muito boa, mas o que eu faço para eu ter melhor a minha saúde mental, espiritual e a física, a material? Então, no caso da saúde espiritual, por exemplo, uma pessoa que é raivosa, está sempre com raiva, sempre com ódio, insatisfeita, braba, reclama de tudo, sempre reclamando, né? Claro, tem os que reclamam menos e tem os que reclamam mais, né? Tem as pessoas que têm menos raiva, mas tem as que são mais raivosas, tem as pessoas menos insatisfeitas, mas tem as mais insatisfeitas. Então sempre tem essas questões assim, que as pessoas vão se cercando de situações ruins, vão se cercando de atos e fatos negativos, né? Então sempre brabas, sempre insatisfeitas, reclamonas, né? Muitas delas são pessoas que falam muito mal dos outros, são pessoas que acabam gerando em si uma energia negativa. E essa energia negativa, somado aí com raiva, com ódio, uma coisa que nós temos muito e é difícil de limpar é o rancor. As pessoas ficam rancorosas, carregam rancor porque Explica um pouquinho mais o rancor para as pessoas entenderem bem o que é o rancor em si. O rancor é aquela sensação negativa, aquela emoção negativa que a pessoa não aceita determinado fato e ela fica remoendo aquele fato várias horas, vários dias, vários momentos, né? E ela coloca aí pitadas de raiva, pitadas de indignação,
né? Então ela está sempre assim, semana passada o meu irmão brigou comigo, ou me xingou, ou me falou alguma coisa que eu não gostei. Então ela fica remoendo isso todo dia, fica remoendo e se alimentando de raiva. Como assim? Cada vez que ela fala com mais raiva, com mais ódio, com mais força. Então ela fica alimentando. E às vezes é um perdão, às vezes aí é um desculpa, já era o suficiente. Mas essa pessoa, ela fica teimando, ela fica repetindo essas questões assim do rancor. E fica rancorosa o dia inteiro, uma semana, 2 semanas, meses. Rancor. É a mesma coisa que ficar requentando uma comida. Fica requentando, com hora chega que explode. Paulinho, eu gosto de comida requentada. Mas não várias vezes, né? Não gostei do teu exemplo. Eu adoro arroz e feijão requentado. Eu também gosto muito, inclusive. Botar um queijo derretido em cima, maravilhoso. Se tiver um copo de café preto, melhor ainda. Mas eu digo assim pelo exemplo que, claro, uma vez, 2 vezes, tudo bem no requentar. Mas tu requentar, sim, vai chegar um ponto que vai queimar, não vai ter como mais. Vai ficar um ponto que vai ficar uma paçoca, vai ficar uma coisa ruim. Então, à medida que vai requentando, ou seja, à medida que tu vai trazendo à tona essa sensação negativa, tu vai alimentando esse negativo, vai alimentando. Então, essas pessoas rancorosas, odiosas, as pessoas que carregam muito ódio, né, que aonde tem solução levam problemas, sempre insatisfeitas, sempre resmunguentas, essas pessoas possuem uma baixa espiritualidade, né? Uma baixa espiritualidade. E aonde que isso reflete na nossa vida? Reflete com dores de cabeça crônica, dores de cabeça que médico nenhum resolve achar a solução. Claro que tem pessoas com dor de cabeça crônica, mas possuem uma espiritualidade elevada. Então, uma coisa não quer dizer necessariamente a outra. Mas, geralmente, essas pessoas que possuem uma espiritualidade um pouco mais baixa ou que não é muito praticante da sua própria espiritualidade, a incidência de sintomas crônicos e doenças crônicas é muito maior. Então, vamos lá, dor de cabeça crônica, dor de estômago, sempre estou com dor de estômago, dor de coluna, dores pelo corpo todo sem causa. Ficam sempre com azia, que come já está... Já está lá ardendo o canal do esôfago. São pessoas de difícil controle à pressão, porque a pressão está toda hora dando picos de pressão. Nós já aprendemos aqui no programa que, de uma certa maneira, a pressão ou ela é controlada ou descontrolada, né? E se as pessoas são mais nervosas, raivosas, agitadas, acaba então dando pico de pressão, né? São pessoas então que dificulta a tratar a pressão, dificulta a tratar a diabetes, as taxas de diabetes dificilmente baixam mais. São pessoas mais propícias a infarto, são pessoas mais propícias à ansiedade, mais propícias à depressão, mais propícias a derrame cerebral, isquemia cerebral, e são pessoas comprovadamente que morrem mais cedo. Morrem de 10 a 15 até 20 anos mais cedo pelo conjunto da obra, né? Então, essas pessoas que possuem baixa resumindo, pessoal, tá? As pessoas que possuem baixo nível de espiritualidade, elas criam uma áurea negativa ao seu entorno, tanto si quanto na família, né? E essa áurea negativa acaba propiciando pioras das coisas, pioras da sua saúde de um modo geral, né? Então, isso é que nós temos que trazer essa questão da espiritualidade. Isso é muito pouco divulgado, é muito pouco conversado, muito pouco trazido às questões. Por quê? Porque a espiritualidade, ninguém dá muita bola para ela, né? Ninguém dá muita bola, porque é que nem o estresse, ninguém dá muita bola, ninguém fala muito sobre isso. Isso é da vida, isso é assim mesmo, e ficam tocando a vida lá. E não é. É uma questão negligenciada e que não pode. Nós temos aí que
estar atento às questões da nossa espiritualidade. Você aí em casa, aí, você que está me escutando, você que está aí me vendo aí no Instagram, no meu Instagram, ou no Instagram da Rádio Cruz Alta, ou no Facebook, você que está aí ligadão na Rádio Cruz Alta, preparando o almoço, preparando aí, arrumando a casa, lavando roupa, você que está aí cuidando dos netos, cuidando aí da sua vida, você que está no trabalho, muita gente que está trabalhando e escuta a Rádio Cruz Alta justamente no Ponto Crítico, ainda mais agora no Fala Doutor, você que está aí no seu trabalho, nos escutando, como que é a tua relação contigo mesma em relação à espiritualidade? Como que é a tua relação com a tua família em relação à espiritualidade? Como que é a tua relação no teu trabalho? Você contribui para um ambiente agradável ou você contribui para um ambiente desagradável? Você procura amenizar algum estresse ou você bota fogo na fogueira? Não, lenha na fogueira, né? Você acaba botando mais lenha na fogueira, você acaba contribuindo para uma discussão ou você vai lá e tenta conversar com a pessoa? Você tenta amenizar estresse ou você potencializa estresse? Você corta atos de fofoca ou você alimenta atos de fofoca? Você leva a raiva para o seu trabalho ou você deixa a raiva em casa guardada lá? Ou você pega essa raiva e você desconta essa raiva na tua família? Tem gente que desconta a raiva até nos animais, bate nos animais, maltrata os animais. Que né? Absurdo, né? É um absurdo. E tem bastante isso, né, Paulinho? Tem isso bastante é um absurdo, isso aí. Um absurdo. Tem bastante isso. Então, como que você se comporta? Como que você se comporta em casa? Você é mais espiritualizado ou você é menos espiritualizado? Então, como que você se comporta? Temos que mudar, né? E pode ser nessa segunda-feira, dia 3 de junho. Sempre a gente tem alguma coisa a aprender e a espiritualidade é fundamental, como o doutor está falando, para que a gente tenha uma saúde plena, né? Exatamente. Então, saúde plena, saúde do corpo, uma saúde material, espiritual e a saúde mental. Paulinho, nós estamos ainda... Quanto tempo nós temos ainda? 1 minuto para ir para o intervalo. 1 minuto. Resumindo, pessoal, mais uma vez, nós temos 3 eixos. A saúde mental, material e espiritual. A saúde espiritual, ela se relaciona com a nossa própria relação. Como que nós atuamos com as nossas emoções. Eu com eu mesmo. Eu com eu mesmo, com as nossas emoções, com as nossas sensações, com o nosso autocuidado. Sendo uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais capacitada para ver soluções do que problema, uma pessoa que resmunga pouco, reclama pouco, administra a sua raiva, administra a sua indignação, né? Evita fazer fofocas, né? Quando tem problemas, ela acaba melhorando uma certa situação, dialogando, conversando, um diálogo franco e sendo humilde. Se errou, pedir desculpa, né? E sendo humilde, se acertou e o outro errou, aceitando a desculpa, aceitando a desculpa. Isso faz com que a gente tenha uma vida espiritualizada bem melhor, bem mais tranquila, e isso nos dá mais anos de vida, com mais saúde material, física e mais saúde mental, Paulinho. É isso aí, a gente volta daqui a pouco com mais Fala Doutor. Se você quer mandar alguma pergunta, 3343-1207 no Telesul, WhatsApp Rádio Cruz Alta, mas pode também mandar nas nossas redes sociais. Inclusive, depois do intervalo, vamos responder algumas perguntas, né, doutor? Sim, vamos lá. Tem pergunta aqui, já voltamos. Já voltaremos com Ponto Crítico. Fala Doutor, com o doutor Paulo Vieseli, o seu médico do coração. Hoje a gente está falando sobre a espiritualidade e a nossa saúde, as relações diretas que tem a espiritualidade com a nossa condição de bem-estar, de estar bem. Mas, doutor, sabe o que eu estava pensando aqui cá com as minhas ideias? Antes da gente voltar ao tema, não é o assunto do programa, mas fala de saúde, tá? O senhor é, por muito tempo, já coordenador da UTI do Hospital São Vicente. E ontem eu vi uma informação, uma notícia sobre a inauguração de um novo espaço, que é uma conquista da instituição, de leitos clínicos adultos para a nova UTI do hospital.
que é um momento assim sempre muito delicado da vida das pessoas, e quanto mais comodidade e tranquilidade a pessoa tiver para passar naquele lugar, melhor. Mas também tem uma notícia muito triste que a comunidade também recebeu na semana passada, que foi a questão do leilão dos prédios do Hospital São Vicente. Me chama muito a atenção que o hospital passa pelo seu melhor momento, funcionários com os pagamentos em dia, as contas sendo na grande maioria pagas, ou seja, o hospital entra numa situação de, vamos dizer assim, que a saúde do hospital estava melhorando e aí sofre um baque. Eu sei que não é o tema do programa e sei que o senhor também não é o responsável do hospital para falar sobre isso, mas o senhor tem algum conhecimento, sabe alguma coisa que possa compartilhar com os nossos ouvintes? Bom, vamos lá. Esse assunto aí é um assunto chato, polêmico. Eu vou falar porque a direção já conversou conosco, por isso que eu vou falar. A direção já havia dado as devidas explicações por corpo clínico. E a gente já é sabedor disso aí. Então, a questão do leilão não é o primeiro leilão. Tá? Já tiveram outras tentativas de leilões. Porque a dívida do hospital é muito grande. É dívida com RGE, dívida com a antiga Corsã, dívida com corpo clínico, dívida com INSS, dívida com fundo de garantia, dívida com fornecedores, né? Dívida com funcionários demitidos, com dívida trabalhista. Então, isso aí não é novidade. E também não é novidade que já tiveram outras tentativas de leilões. Esse aqui é só mais uma, tá? As outras tentativas de leilões, por que não se chegou ao rito final? Porque, de uma maneira ou outra, o hospital conseguiu negociar a dívida. E aí, então, o leilão foi extinto. Esse leilão agora que está surgindo aí, que é a da dívida do Fundo de Garantia por tempo de serviço que não foi paga. Então, a União, que é o órgão responsável da União, que é responsável pelo Fundo de Garantia, acabou, então, fazendo esse leilão. E esse leilão não é de hoje, esse leilão já é de 3, 4 anos atrás. Tá? Por que não estourou há 3, 4 anos atrás? Por que não veio ao público 3, 4 anos atrás? Porque houve uma ordem do Supremo Tribunal Federal, na época da Covid ainda, que toda e qualquer tentativa de leilão, etc. e tal, fosse suspensa durante a Covid. Então a Covid passou, né? O Supremo Tribunal Federal liberou essas questões, né? Então aí acabou sendo executada e a ordem acabou então sendo editada, publicizada essa ordem. E é o leilão então em relação ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. Há possibilidade desse leilão não ocorrer com o acerto da dívida? É o mais provável, tá? É o mais provável que esse leilão não ocorra. Por quê? Porque a direção, segundo a direção nos passou, o setor jurídico do hospital, o departamento jurídico do hospital já está negociando, né, com a Receita, já está negociando com os órgãos compatíveis com o Fundo de Garantia para negociar essa dívida. O hospital não está se recusando a pagar, ele quer negociar essa dívida de tal maneira que ela fique pagável. Agora não adianta nada querer pegar todo o dinheiro do Fundo de Garantia, jogar lá para pagar a dívida e não pagar fornecedor, não pagar médico, não pagar os funcionários, não tem nem comida para comer. Então, qual que é o mais importante? O fundo de garantia ou as questões de botar o hospital em funcionamento? Claro, tem que botar o hospital em funcionamento, mas também o fundo de garantia é importante, sim. É importante, sim, ainda mais as pessoas que fazem uso. Então, nesse aspecto, o hospital vai se juntar lá, tá vendo as possibilidades de negociação e também está pedindo ajuda aí para os nossos deputados federais para que isso seja realizado da melhor maneira possível, que o hospital possa pagar essa dívida de uma maneira pagável, né? Ou então que haja uma outra solução aí do governo federal em relação a essa dívida. Agora, Paulinho, a partir daí, fazer uso de politiqueiro disso, tá? Agora eu vou usar aí da
da minha prerrogativa de médico lá da instituição. Nós estamos calmos no hospital, ambiente de trabalho muito tranquilo, nós estamos trabalhando, não está fácil, porque a população está bastante doente, exige muito, o hospital já está pequeno, há necessidade de se construir mais leitos para comportar mais a população, então nós estamos trabalhando nesse sentido, o hospital está funcionando pleno vapor. Aí tem pessoas que usam de uma espiritualidade baixa, usam uma espiritualidade muito baixa para fazer politicagem e campanha negativa contra o hospital. Vale lembrar a vocês que nós estamos em um período eleitoral, nós estamos logo já ainda entrando em campanha eleitoral, é um ano eleitoral e algumas pessoas já estão se utilizando disso para alardear a população, para dizer que eles são os salvadores da pátria, que eles vão fazer isso, e geralmente são pessoas que ficam acusando outros, tipo assim, é a prefeita que é culpada, né? É o deputado Rafael que é culpado, é o deputado Pedro que é culpado, ficam minando já negativamente, mentindo e minando negativamente, criando um clima hostil contra o hospital, criando um clima hostil para a nossa cidade, deixando a nossa cidade as pessoas inseguras, né? Criando aquela sensação de caos e mais uma vez falando mal do hospital. Isso é espiritualidade baixa. Isso cria um clima ruim, cria um clima negativo, cria um clima pesado, cria um clima de derrota, cria um clima de caos, que nada funciona e as pessoas acabam então incorporando em si essas sensações ruins e acham que a vida é ruim. E não é assim. O hospital está em pleno vapor, os funcionários estão recebendo em dia, o corpo clínico está recebendo com dificuldade, mas em dia, as cirurgias estão acontecendo. Muitas. Eu tenho uma amiga que trabalha no setor das cirurgias, como é que vocês chamam na sala de cirurgia, no setor... Do bloco cirúrgico? Bloco cirúrgico. E diz que foram feitas 400 cirurgias nos últimos tempos aí. 900 cirurgias, tanto do Estado quanto pagas pelo município. 900 que bacana, cirurgias, tá? Nesse ano, tá? Pegando o ano, metade do ano passado e esse ano, tá? 900 cirurgias. Nunca se operou tanto como nós estamos operando, nunca as coisas estão funcionando tanto do jeito que está, ao ponto de inaugurar uma nova UTI. Aí vão dizer assim, os fofoqueiros, o pessoal de baixa espiritualidade, se tem dinheiro para uma nova UTI, por que não fazem isso, por que não fazem aquilo, né? São os imediatistas, são aquelas pessoas que acham solução de uma hora para outra sem ter a menor noção. Essa nova UTI foi reformada com dinheiro da prefeitura, dinheiro da Câmara dos Vereadores, nosso dinheiro da população, mas oriunda da economia da Câmara dos Vereadores, economia da prefeitura, verba de deputado federal do Bom Gás, verba de deputado federal do Pedro Westphalen e verba do governo do Estado, né? Olha quantas fontes para ajudar a melhorar a nossa UTI. Então, qualquer notícia vinda dessa questão aí do leilão para trazer insegurança, trazer instabilidade e usar isso, pior ainda, pessoal, usar isso como ponto político para fazer campanha política, tá? Já tem gente já fazendo pré-campanha política e usando o hospital. Reparem, a cada 4 anos, quando nós temos as eleições municipais, o São Vicente vira aquela música do Chico Buarque de Holanda, joga pedra na Geni. O hospital acaba virando a Geni. Todo mundo senta o pau e todo mundo acha que tem a solução, né? São pessoas que nunca trabalharam no hospital, nem sabem como é que se compõe o hospital, não sabem de nada e ficam ali achando soluções. Então, isso sim é baixa espiritualidade, Paulinho. Bem, o seu Alberto do bairro Brum 2 entra nessa temática. Ele perguntou sobre a história de pessoas que são fingidas, que transmitem uma coisa e são outras. Carregam negatividade. Como conviver isso e não afetar a sua saúde? Muito obrigado pela pergunta. É difícil, né? Então, tem pessoas que são dissimuladas, são pessoas fingidas, né? Pra ti ela diz uma coisa e para os outros ela fala outra, né? São pessoas dissimuladas, são pessoas... Uma doença. São pessoas fingidas, né? Isso aí sim
traz baixa espiritualidade. E tu pode ter certeza que essas pessoas acabam contaminando a si própria, contaminando a família e contaminando o ambiente de trabalho, aonde está, até numa festa, num lugar qualquer, acaba contaminando, deixando o ambiente mais negativo. A melhor coisa que tem é evitar esse tipo de gente, porque eles não vão mudar, a não ser que eles façam uma transformação na sua vida, a não ser que eles se curem disso aí. A pessoa que é invejosa, que é fingida, que é dissimulada, se ela se curar disso, ela se livra disso. Tá? Agora, a pessoa, enquanto ela não se curar, essa pessoa vai ser sempre uma fingida, uma dissimulada, então, uma bom evitar, fofoqueira. então. O melhor que tem é evitar. Pode até estar no mesmo ambiente, mas tenta não conversar. E se essa pessoa falar alguma coisa para ti, a melhor maneira que a gente tem que falar, que atuar é simplesmente concorde, inclinando a cabeça ou fazendo aí algum gesto de positivo e não comentar nada e evitar essa pessoa, né? Não vai evitar devolvendo para ela o que ela é. Não vai evitar sendo agressivo com ela. Não vai evitar dizendo umas palavras bem boas, umas frases bem boas, né? Ou respondendo para ela. Pode ser que naquele momento você se sinta bem, que você respondeu para ela. Mas essa pessoa, ela vai ficar com mais rancor, com mais raiva de você e vai acabar mais tarde focando em você, né? Focando em você e falando mais fofocas. Isso gera uma energia negativa e o que não é bom. Antes da pergunta da Maria Salete, o senhor complementasse essa situação, mas também tem o fato que a pessoa te irritou tanto e trouxe tanta negatividade, está falando tanta asneira, que você fica com vontade de falar e para não dar problema, não ter briga ou não criar um ambiente negativo, acaba não falando. A que ponto isso de não falar, ficar consigo, engolir a sua fala, prejudica a saúde, doutor Paulo? Perfeito, prejudica bastante, tá? Então, se por um lado você meter a boca prejudica, por um outro lado, se você engolir, prejudica. Como administrar isso? Vai depender no momento. Então, vai depender também da circunstância. Uma coisa é você estar em casa e você acabou discutindo com a esposa, com um filho, né? Ou com o seu esposo, com o seu companheiro, ou com a sua companheira, né? Você discutiu com um amigo, um amigão. Então, uma coisa é quando você tem uma relação muito forte com uma pessoa, uma relação afetiva muito forte com uma pessoa. O que você tem que fazer? Se você ama aquela pessoa, naquele momento é bom não comentar nada. Para baixar a poeira, baixar a carga energética, baixar a raiva, baixar a indignação, acalmar. É bom acalmar, é bom naquele momento, tipo assim, olha, agora não dá para nós discutir, vamos discutir depois, agora não, porque a gente está muito irritado, vai acabar ofendendo um ao outro, isso não é bom. Mas agora eu quero, tem que ser agora, porque eu gosto de resolver as coisas agora, não é assim que acontece? Agora nós não vamos comentar, agora não. Então, mais tarde. Então, é bom dar uma baixada. Agora, se vocês possui uma maturidade boa, elevada, uma espiritualidade boa, elevada, e tu quer discutir uma relação, discuta a relação ali, discutir no sentido de conversar, não de gritar, brigar, né? Mas no sentido de conversar. E peçam desculpa, peça perdão pelo erro. Isso é muito importante. Quem ama, perdoa. Aqui não tem nada que ver com religião, é espiritualidade. Quem ama, perdoa. Peça perdão, mesmo se você tem razão. Peça perdão também, peça desculpas que você também, de uma certa maneira, errou. Porque isso alivia carga, alivia a culpa, facilita o outro pedir perdão. Então, se você é de casa, se você tem um familiar, um amigo, um vizinho que você goste muito, converse. Agora, se é uma pessoa mais adoecida, que é uma pessoa que você sabe que é uma pessoa complicadeira, que complica, né? É uma pessoa que você está sempre ali criando caso, o ideal é se afastar e não ficar se alimentando. Isso aí, e não ficar se alimentando daquela pessoa, não ficar cutucando, né? Cutucando onça com vara curta, não ficar lá cutucando, provocando. É bom você se afastar dela e das circunstâncias nas quais elas estão, para evitar também que você acumule energia negativa. E se você acumular energia negativa, como é que dá para tirar essa energia negativa? Essa eu já sei. Bota os pés no chão, na terra. É uma delas. Uma delas é rezar,
uma prece de cartas, um Pai Nosso, uma Ave Maria, trazer a religiosidade para cima disso também, trazer essa empatia religiosa, né? É você também procurar descarregar, trazendo mais pensamentos positivos para a sua vida, mais atos positivos, mais sensações positivas. Se você está num ambiente tóxico, vá para outros ambientes não tóxicos para recarregar, né? Coisas tipo assim, tomar banho de cachoeira, banho de água fria, botar os pés no chão, tudo isso acaba facilitando você, descarregando essas energias negativas. E o melhor de tudo é você evitar ambientes adoecidos. Paulinho. Doutor Paulo, a pergunta é: coração dói? O senhor não vai responder hoje, só no próximo programa, na próxima segunda-feira, falando sobre amor, né, antes do Dia dos Namorados, no dia 10 de junho, 2 dias antes. Então eu quero agradecer por mais esse programa Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesse, teu médico de coração. Hoje nós estivemos falando a influência da espiritualidade na nossa vida, na nossa saúde mental, na nossa saúde material, e quanto isso pode afetar até a nossa relação aqui, tanto consigo mesmo, em família e no trabalho. Doutor, antes de terminar, não termina. 30 segundinhos mesmo, hein? Senão eu vou ficar bravo com o senhor. Nós vamos ter um problema aqui, não valeu o programa. A Simone pergunta: e o poder da oração? O poder da oração, ela é fundamental, desde que ela seja aquela oração original, aquela conversa com aquele ser que você acredita. Não simplesmente ficar decorando o Pai Nosso, Ave Maria, mil Pai Nosso, mil Ave Maria da boca para fora. Mas qualquer prece, qualquer fala com Deus, qualquer fala com um ente superior que você acredita, fala de dentro do coração para fora, essa é fundamental e alivia bastante, ajuda bastante na saúde espiritual. Não é para menos que o senhor é o médico do coração, né? O senhor fala com o coração mesmo. Valeu! Valeu, pessoal. Até semana que vem, muito obrigado, tchau pra vocês, paz e luz, boa semana e muita empatia, muita espiritualidade na vida de todos. 10:04.